Quem eram os Moabitas na Bíblia? A história dos filhos de Moabe. Os Moabitas, um povo que surgiu de Moabe, filho de Ló, eram parentes próximos dos israelitas e tiveram uma história complicada de relacionamento com eles. Às vezes conseguiram coexistir amigavelmente, mas em muitas outras ocasiões se tornaram inimigos ferrenhos. A seguir, exploraremos sua história e como os Moabitas impactaram os israelitas e a região em geral. Moabe, o progenitor dos Moabitas, foi fruto de uma relação incestuosa entre Ló e sua filha mais velha. Ló também foi pai de Ben-Ami, ancestral dos Amonitas, através de outra relação incestuosa com sua filha menor. Esse comportamento imoral na família de Ló refletiu-se mais tarde na imoralidade entre os filhos de Israel e as filhas de Moabe, como relatado em Números capítulo 25. O significado do nome Moabe não está claro. Alguns estudiosos sugerem que poderia significar do meu pai, em referência à concepção de Moabe. No entanto, não há evidência definitiva para apoiar esta interpretação. No Gênesis capítulo 19 e em outros lugares da Bíblia, o nome Moabe refere-se ao território e ao povo de Moabe, ou seja, os Moabitas. A terra de Moabe estava localizada em um planalto a leste do Mar Morto, a uma altitude de aproximadamente 1000 metros acima do nível do mar. Essa região era propícia para a agricultura, especialmente para o cultivo de cereais e uvas. A criação de ovelhas também era uma atividade econômica importante. O tamanho do território de Moabe variava ao longo do tempo, mas geralmente sua fronteira sul estava no Vale de Sered, e a fronteira norte se estendia desde o rio Arnon até um limite incerto mais ao norte. A região de Moabe provavelmente foi habitada desde tempos antigos, e os descendentes de Moabe se estabeleceram lá, misturando-se com a população local através do casamento. Com o tempo, eles se tornaram o povo dominante da região, e seu nome foi usado para designar tanto a população quanto o território. Moabe tornou-se um reino bem organizado, com uma economia estruturada e grandes construções. Pequenas fortalezas foram colocadas em pontos estratégicos de suas fronteiras, e a Bíblia menciona várias aldeias e cidades na região. Por muito tempo, os Moabitas experimentaram certa prosperidade. Eles conquistaram vários territórios, estendendo-se para o norte. Na Bíblia, os Moabitas também estão intimamente associados aos Amonitas, seus parentes mais próximos. Quando os israelitas saíram do Egito, os Moabitas já eram considerados um povo poderoso, como menciona Êxodo capítulo 15, versículo 15. Os Moabitas praticavam uma religião semelhante ao paganismo cananeu. Celebravam rituais impuros ligados à natureza e à fertilidade, e adoravam a Astarote, a deusa da fertilidade. Entre as divindades que veneravam, a principal era Quemos, o deus da guerra, a quem ofereciam sacrifícios de ovelhas, bois e até sacrifícios humanos. A relação entre os israelitas e os moabitas foi complicada. A Bíblia menciona períodos de convivência amigável e trocas econômicas e culturais entre ambos os povos. No entanto, os moabitas não mostraram hospitalidade para com os israelitas quando estes saíram do Egito. Balaque, o rei de Moabe, contratou o falso profeta Balaão para amaldiçoar Israel antes de atravessar o rio Jordão. Os israelitas se envolveram imoralmente com as mulheres moabitas e midianitas, participando de sua idolatria. Por essa razão, foram ordenados a serem excluídos da congregação de Israel. Durante o período dos juízes em Israel, os moabitas oprimiram os israelitas por 18 anos. Foi um homem chamado Eude quem finalmente os libertou. Eude emigrou com sua família para Moabe, onde seus filhos se casaram com mulheres moabitas, Orfa e Rute. Após a morte de seus filhos e de Noemi, eles retornaram a Belém. Rute se tornou parte da tribo de Judá ao se casar com Boaz, tornando-se ancestral do rei Davi e do Senhor Jesus Cristo. Durante a monarquia em Israel, o rei Saul lutou e derrotou os moabitas em suas campanhas militares. Davi também subjugou os moabitas durante seu reinado. Após a morte do rei Salomão e a divisão do reino de Israel, os moabitas conseguiram sua independência. No entanto, foram posteriormente subjugados novamente por Israel. Após a morte do rei Acabe, eles se rebelaram mais uma vez e obtiveram sua liberdade de Israel. Os reis de Israel, Judá e Edom formaram uma coalizão para atacar os moabitas. No entanto, devido ao ato atroz do rei moabita, que sacrificou seu próprio filho, a ação foi interrompida. Os moabitas, amonitas e edomitas formaram uma confederação para atacar Judá.
No entanto, uma confusão entre eles levou à autodestruição, frustrando os planos de ataque e ajudando o reino de Israel. Os moabitas foram subjugados pelos assírios e se tornaram tributários do Império Assírio. Após a queda da Síria, os moabitas aparecem na narrativa bíblica como parte do exército que invadiu Judá durante o reinado de Joaquim. No entanto, não demorou muito para que os moabitas participassem de uma conspiração contra a Babilônia, levando o rei Nabucodonosor a tomar medidas enérgicas contra eles. O profeta Isaías, um dos mais destacados do Antigo Testamento, fez várias profecias sobre o julgamento que viria sobre Moabe, como registrado nos capítulos 15 e 16 do livro de Isaías. Nestas profecias, Isaías descreve o julgamento de Deus sobre Moabe devido ao seu orgulho, idolatria e imoralidade. Jeremias também profetizou sobre a queda de Moabe no capítulo 48 do livro de Jeremias. Ele descreveu como os moabitas, devido ao seu orgulho e confiança em suas próprias forças, experimentariam o julgamento de Deus. Jeremias previu que as cidades de Moabe seriam destruídas, sua população seria levada ao exílio e alertou sobre a idolatria dos moabitas. Essas profecias, tanto de Isaías quanto de Jeremias, destacam a importância de reconhecer a soberania de Deus e viver de acordo com seus mandamentos. Os moabitas, ao ignorar as advertências de Deus e continuarem em seu caminho de orgulho e idolatria, enfrentaram o juízo divino. As profecias sobre a queda de Moabe servem como um lembrete de que Deus é justo e que todas as nações serão julgadas por suas ações. Embora as profecias sobre Moabe tenham sido pronunciadas há milhares de anos, sua mensagem continua relevante hoje, nos instigando a viver de acordo com os princípios de Deus e a reconhecer sua autoridade em nossas vidas. Com o tempo, os moabitas desapareceram da história. Não há registros precisos de seu destino após o exílio babilônico de Judá. As ruínas na região de Moabe oferecem testemunho de sua antiga glória. Embora os moabitas não existam mais como um grupo étnico reconhecível, sua história no Antigo Testamento oferece lições valiosas sobre as consequências da idolatria e da imoralidade, assim como a soberania de Deus na história das nações. Então agora sabemos a história dos moabitas, um povo que teve uma relação complexa com os israelitas na antiguidade. Embora os moabitas tenham experimentado períodos de prosperidade e conflitos, acabaram desaparecendo da narrativa histórica. Isso serve como um lembrete de como as decisões e ações de uma nação podem ter efeitos duradouros em nossas vidas. É fundamental lembrar que nossas escolhas também têm consequências. Como vimos, os moabitas foram julgados por suas ações, e sua história nos oferece valiosas lições sobre a importância de viver de acordo com princípios morais e éticos. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal e ativar o sino de notificações para não perder nenhum conteúdo futuro. Além disso, se tiver algum comentário ou pergunta, não hesite em deixá-lo na seção de comentários. Agradeço aos novos inscritos. Obrigado e até próximo vídeo.